A gente vive mergulhado no verdadeiro oceano de palavras, não é mesmo? São mensagens que chegam, notícias que lemos, receitas que seguimos, poemas. Mas já parou para pensar como é que o nosso cérebro distingue tudo isso quase que na hora? Pois é, existe um sistema por trás dessa aparente confusão, uma espécie de arquitetura da linguagem. Vamos desvendar juntos como é que tudo isso se organiza. Olha, à primeira vista parece uma bagunça. Uma receita, por exemplo, te dá instruções. Uma fábula conta uma história, geralmente com uma moral no final. Uma carta pessoal? Bom, aí é uma conversa íntima, mesmo que à distância. São mundos totalmente diferentes, mas no fundo todos são textos. Então, como é que a gente organiza essa variedade toda? Vamos ver uns exemplos para sentir o drama. Esse aqui vai direto ao ponto. O objetivo é claríssimo: convencer alguém a experimentar um produto. Repara no uso de adjetivos como deliciosa e como ele destaca os benefícios: 0% de gordura. Pura publicidade. A função dele na comunicação é persuadir, levar ao consumo. A palavra-chave aqui é função. Agora a gente muda completamente de cenário. Aqui temos personagens, um lugar, uma ação que se desenrola no tempo. Seguiam juntos o burro gemendo. Isso aqui não está tentando vender nada, está contando uma história. É o comecinho de uma narrativa. E aqui há algo mais diferente ainda. Tem data, tem um destinatário específico, Carlos, e alguém escrevendo. É uma comunicação direta, pessoal, entre duas pessoas, trocando opiniões, sentimentos. É uma carta pessoal, um diálogo que ficou congelado no tempo. Então vamos lá. Publicidade, fábula, carta. 3 exemplos, 3 universos. Todos usam palavras, mas para coisas completamente diferentes e com estruturas bem distintas. E aí, qual é o sistema? Como é que a linguística coloca ordem nessa confusão? A resposta, felizmente, é bem elegante e se baseiam em 2 conceitos principais. E aqui está a grande sacada. Não se trata de uma categoria só, mas de 2 que trabalham em conjunto. De um lado temos os tipos textuais, do outro, os gêneros textuais. Entender a diferença entre esses 2 é como ganhar um mapa para navegar nesse universo da comunicação. Vamos começar com os tipos. Pensa neles como se fossem a estrutura fundamental, sabe? O esqueleto do texto. Aqui o que importa não é para que ele serve na sociedade, mas sim as características internas, como as frases são construídas, que tempos verbais aparecem mais. É quase como analisar a engenharia da linguagem, os seus componentes básicos. Agora, os gêneros. Estes são os textos que a gente encontra por aí no mundo real. A carta, a receita, a notícia de jornal. Um gênero é definido pelo seu papel na sociedade. Para que ele serve? Quem usa? Em que situação? É a aplicação prática, social da linguagem. Essa analogia aqui ajuda a clarear tudo. Pensa assim, os tipos textuais são os blocos de construção, são os tijolos, o cimento, a madeira. Existe um número limitado de materiais básicos. Já os gêneros textuais são as construções que a gente faz com esses blocos. Uma casa, um arranha-céu, uma ponte, são os produtos acabados. E com os mesmos materiais, a gente pode construir um número infinito de coisas. Certo. Então vamos mergulhar um pouco mais nesses blocos de construção. Embora os estudiosos discutam um número exato, geralmente a gente fala de 5 a 9 tipos. Vamos focar nos 3 mais comuns para a gente pegar bem a ideia. O primeiro bloco é a narração. O foco dela é contar uma história, apresentar uma sequência de eventos que acontecem no tempo. Envolve personagens, um enredo, um lugar e, claro, a passagem do tempo, que geralmente é marcada por verbos no passado. E esse trecho ilustra isso perfeitamente. Temos os personagens, as crianças, um elemento central, o cachorro. A frase "seria alvo da mais rigorosa censura" já cria uma tensão, uma promessa de que alguma coisa vai acontecer. O palco está montado por uma sequência de eventos. Isso é a narração em ação. O próximo bloco é a descrição. Aqui é como se o tempo parasse. O objetivo não é contar o que acontece, mas sim mostrar como algo ou alguém é. É como pintar um quadro com palavras, focando em características, detalhes, sensações. Repara como aqui não tem uma ação progredindo. Pelo contrário, o texto cria uma imagem na nossa mente. Beleza incalculável, lago de águas cristalinas. O texto usa adjetivos para construir uma cena, uma foto bem vívida, parando o tempo para a gente poder observar. Esse é o tipo descritivo.
E o nosso terceiro bloco fundamental é a dissertação, ou mais especificamente a argumentação. O propósito dela é defender um ponto de vista, apresentar uma tese e usar argumentos lógicos para convencer quem está lendo. A expressão-chave aqui é acreditamos firmemente. O texto não está contando uma história nem descrevendo uma paisagem, ele está apresentando uma opinião e defendendo essa opinião. O objetivo é convencer que esta é a solução correta. É o tipo argumentativo na sua essência. Ok, então a gente já viu os blocos de construção: narração, descrição, argumentação. Agora vamos para as estruturas fascinantes que a gente constrói com eles. Vamos voltar para o mundo real dos gêneros textuais. E que universo, hein? Fábula, propaganda, poema, receita, carta, notícia, conto, editorial, a lista parece que não tem fim. Cada um desses é um gênero, uma ferramenta de comunicação com uma função social muito específica. E isso é só uma pequena amostra. Então, o ponto crucial é este. Enquanto os tipos são um conjunto fechado, limitado, os gêneros são incontáveis. E porquê? Porque eles evoluem junto com a sociedade. Surgem novas tecnologias, novas necessidades de comunicação e, com elas, novos gêneros nascem. Pensa no post de blog, no tweet, no e-mail. Todos são gêneros que surgiram há relativamente pouco tempo. Então, como é que essa engrenagem toda funciona? Como é que os blocos de construção, os tipos, se juntam para criar as estruturas, que são os géneros? A chave é que, embora um texto possa misturar vários tipos, tem sempre um que predomina, que é o principal. Essa tabela mostra direitinho como tudo se encaixa. Pega gêneros como a fábula ou o conto. A espinha dorsal deles é a narração. Um editorial que defende uma opinião é construído sobre a argumentação. E um perfil de personagem, pura descrição. A receita, por sua vez, usa um tipo que a gente nem mencionou, a injunção, que serve para dar ordens ou instruções. Fica claro que cada gênero se apoia num tipo que domina sua estrutura. Se for para guardar uma única ideia desta análise, que seja esta. Os tipos textuais respondem à pergunta: como, em termos de linguagem, esse texto foi montado? Já os gêneros textuais respondem: o que é isso e para que isso serve na nossa sociedade? É a diferença entre a matéria-prima e o propósito final da construção. Entender essa distinção não é só um exercício acadêmico, não. É uma ferramenta muito poderosa. Permite que a gente leia de um jeito mais crítico e escreva de uma forma mais eficaz, escolhendo a estrutura certa para cada objetivo. Agora que a planta do edifício da linguagem está mais clara, a questão que fica é: que textos a gente vai construir?